livro de Gênesis, capítulo 12, verso 1, que diz assim: prometo, irmãos, que vou ser bem breve. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e abençoarei-te, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Irmãos, só para a gente compartilhar um pouco e falar um pouco dessa instituição que é o casamento, né? Veja só, o casamento ele é uma instituição que Deus foi quem formou lá no início de tudo, como já vimos na pregação do pastor, e em outras pregações também já ouvimos. Mas o que eu quero atentar hoje para essa instituição é que o interessante, irmãos, que o Senhor, ele falou ali para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, a instituição casamento. Você conhece a sua futura esposa, começa a conhecer ela, e depois você no decorrer do período de tempo, você vai conhecendo também toda a sua família. E depois que você se casa, você sai da casa do seu pai, ela sai da casa do pai dela e vai unir-se, tornar uma família. E o interessante, irmãos, que o convívio ele é muito bom, porque você, veja só, você passou o período de tempo, sei lá, 20 anos da sua vida ou 25 anos, dependendo da idade a qual você se casou, junto com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos. E você conhece uma mulher, ou a mulher conhece uma pessoa, um rapaz, e fica ali 3 meses, 4 meses, 1 ano, já resolve se casar e formar uma família. E sai de dentro da casa do seu pai, dentro da casa da sua mãe, e vai viver com aquela pessoa, vai estar junto ali 24 horas com aquela pessoa que você conheceu há pouco tempo. Veja só como tudo isso é uma determinação, é uma programação de Deus, que você se adapta com muita facilidade. Você saiu, teve a maioria do seu tempo na casa do seu pai. Tinha um certos costumes, uma certa cultura, e depois você vai viver com uma mulher e é coisas totalmente diferentes. Mas as pessoas, elas têm uma facilidade muito grande de se adaptar uma com a outra, né? Isso é muito bom. Quando o casamento é escolhido, quando é designado, quando é a pessoa certa, as coisas elas se encaixam. As pessoas elas se adaptam com muita facilidade. E eu vou contar um pouquinho da minha história, do meu casamento. Eu falei isso: sai da tua terra, da tua parentela. E quando eu conheci a minha esposa, a gente morava no Maranhão, e quando eu conheci ela, a gente namorou pouco tempo e resolveu sair do meio da nossa parentela e ir para um lugar bem longe, mais de 1.000 quilômetros distante de todo mundo, tanto do pai dela como dos meus pais. Eu falei: olha, agora aqui é só nós dois e Deus, né? E
estamos aí até hoje. Já se passaram mais de 30 anos, viu, irmãos? Foi uma adaptação certeira, viu? E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que ela tem me aturado esse tempo todo, né? E, sabe, casamento é cheio de altos e baixos, mas temos que saber é, lidar. Porque, mas como é que as pessoas, às vezes, muitas pessoas perguntam como manter um casamento durante tanto tempo. Aí vem a resposta, né? Quando é a pessoa que o Senhor ele preparou, ele ele se mantém. As lutas sempre vai vir, mas quando nós estamos juntos em um só propósito, temos que ter objetivo, temos que ter diálogo. O casamento ele é uma instituição que precisa todo tempo ser trabalhada. Não é uma coisa, você casou e ponto, já casou, a mulher é sua, o marido é seu e vamos tocar o barco. Não, precisa ser trabalhado. É trabalhoso, mas tudo tem sentido, né? Quando tem um diálogo dentro da família. Quando vem os filhos, você começou em dois. Um dia desse eu estava falando para minha esposa. A casa começa, o casamento, a instituição começa com duas pessoas, depois a casa enche e depois fica vazia de novo. Falei, meu Deus, tem hora que nós estamos lá em casa, só nós dois. Eu falei, puxa, tem dia que a casa está cheia e tem dia que está só nós dois. Então é mais uma adaptação, né? Temos que nos adaptar mas como é difícil. Você vê a casa cheia, tudo bem. Você conversa com A, B, com C. Tem muita gente para você dialogar, conversar. E depois fica sozinho, só os dois. Aí tem que ter diálogo, porque só é os dois. Tem que ter conversa, porque senão não tem como manter. Vamos pôr os papos em dia e começa a puxar assunto e continua. A luta continua, mas o Senhor, ele dá a vitória, né? Quando nós escolhemos a pessoa certa, quando o Senhor, ele aponta, né? A pessoa certa para que haja ali um relacionamento decente, com sinceridade, com diálogo, ele tem longa vida, né? O Senhor, quando ele falou a Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra longe, que lá eu te farei uma grande nação. Ele acreditou, ele teve a convicção de que o Senhor, ele estava com ele. E ele saiu, deixou a parentela toda e saiu só com a esposa. E nós conhecemos a história de Abraão, que ele foi bem sucedido, a sua família foi uma família abençoada. E não é diferente conosco, quando colocamos a nossa família na presença de Deus, quando começamos a buscar a presença de Deus, buscar o conhecimento da palavra de Deus e aplicar no nosso relacionamento, na criação dos nossos filhos. Hoje é uma luta muito grande para manter os filhos na presença de Deus, ou manter os filhos em casa, respeitando, honrando os pais, honrando as mães. É muito difícil, irmãos, é muito difícil manter uma família unida, honrando o pai, honrando a mãe. Mas isso tudo vem de um ensinamento. Temos que começar desde pequeno. Desde pequeno temos que começar a ensinar. Já dizia Salomão, ensinai a criança o caminho que deve andar, para que quando ele cresça, não venha se desviar dele. Então, qual é o dever? Depois eu conheci a Cristo, eu já tinha uma família formada, mas eu vim de uma cultura totalmente diferente de hoje, um ensinamento
sabe? Era, como dizia o irmão Elia, quando ele estava fazendo alguns comentários, era ferro e fogo. Eu acredito que ele ainda leva à risca, né? Então, mas hoje é totalmente diferente. Hoje temos mais recursos, temos métodos diferentes para o ensinamento da nossa família. Mas uma coisa eu valorizo muito, é a união da família. Ah, talvez para alguns não faça tanta diferença, mas para mim, irmãos, eu preservo muito a união, o almoço junto, o jantar junto, sabe, manter aquela tradição. Então isso fortalece muito a família. Isso é muito bom, para que nós tenha aí um relacionamento com a nossa família bem longo, bem sadio. Temos que manter essas coisas que talvez para alguns não faça diferença, mas para mim ela faz muita diferença, esse sistema, né? Então, que o Senhor continue falando conosco. Eu quero ler aqui alguns versículos da palavra de Deus que se encontram no livro de Provérbios. Tirar um pouquinho aqui a máscara que está embaçando o óculos já. No livro de Provérbios, capítulo de número 4, diz assim: a supremacia da sabedoria. Ouve, filho meu, ouve, filho, a correção do pai, e estais atento para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixe a minha lei, porque eu era filho pequeno na companhia do meu pai e único filho de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os mandamentos e vive. Então, como nós estamos falando o mês inteiro, né, de diálogo na família, podemos ver aqui que o escritor de Provérbios, ele tem o livro inteiro é muito bom. Tem muitos conselhos que nós podemos aplicar na nossa casa, na nossa família. Aqui ele fala: ouve o conselho ouve, filho, o conselho. Então, nós quando vamos aconselhar um filho, ele fala: atenta ao conselho. Quando ele fala atenta, muitas vezes você fala e a pessoa não se atenta àquilo. É aquele ditado: entra no ouvido, sai no outro, e não faz nenhum efeito sobre a vida da pessoa. Mas a palavra de Deus está falando: atenta os meus conselhos e vive. Temos que atentar os conselhos do pai. Ou seja, o pai, tem muito pai aqui, graças a Deus hoje. As mães também aconselham, hein? As mães é as que mais pegam pesado, porque os pais estão trabalhando e muitas vezes as mães ficam com os filhos. E nós temos que aconselhar o filho. Temos que aconselhar o filho baseado na palavra de Deus. De volta e meia, o Samuel ele fala que nós não podemos provocar a ira do filho. O pai não pode provocar. O Marco, de vez em quando, está falando umas coisas com ele, ele fala: olha, não pode provocar a ira do filho. Ele já escutou isso aqui. Porque se nós, dependendo do assunto que nós formos dialogar com o filho, nós vamos provocar a ira nele. Isso não é bom, não é bom. Então, temos que conversar,
com ele baseado na palavra de Deus e também que ele possa se atentar para ouvir, né? E aquela palavra ele vai ficar mastigando ali e com certeza ele vai agradecer no futuro aí, né? Bem, bem na frente. O meu pai ele não era cristão da igreja, mas ele era um conselheiro, sabe? Ele só pegava pesado mesmo, o extremo, quando, sabe, a teimosia falava mais alto, falava uma, duas, três vezes, e na quarta vez já não tinha mais conversa. Era chiqueirador, era chibata, era, sabe, daquele jeito antigo. E eu lembro até hoje que eu até comento isso com os meus filhos, e quando ele ia nos aconselhar, ele falava, eu com idade de 12 anos, 13 anos, e aprontava alguma coisa, ele me chamava e falava um monte de coisa. Aí eu lembro até hoje que ele falava assim, olha, você não era para estar fazendo mais isso, você já está um rapazinho. Ixi, eu ficava todo, puxa, eu já estou ficando um rapaz, né? Então, e eu, sabe que meu pai tá certo, eu já estou ficando um homem e estou fazendo essas coisas erradas, então aquilo ficava cravado aqui na mente, sabe? Era uma palavra, parecia simples, mas ela, até hoje eu lembro. E eu falava isso também com meu filho, né? Eu falei, olha, quando eu sempre estava dialogando com ele, que estava aprontando algo e não estava na igreja, eu falava para ele, eu falei, olha, você precisa ser homem. A atitude que você está fazendo, você não está sendo um homem. Para ser homem, para ser homem eu falava para ele que eu já estava, sabe, eu não sabia mais o que falar na verdade. E eu falava, olha, para você ser homem não precisa estar dentro da igreja. Porque meu pai, ele nunca foi numa igreja. Eu fui na igreja depois dos 45 anos. E eu honrava os meus pais. Então, para nós é bom que esteja dentro da igreja, é ótimo. Porque se você estiver dentro da igreja, com certeza você estará honrando o seu pai, porque você já tem conhecimento. Mas quando você não tem o conhecimento da palavra de Deus? Então, eu sei que isso também ficou cravado na mente dele, né? Fala, você tem que agir como homem. Você já é um homem, você já tem 18, você já tem 20. Então, não age como uma criança, como um menino. E aquilo foi tomando rumo na vida, né? Ele foi tomando um jeito diferente, se comportando diferente. E hoje, para a honra e glória do Senhor, ele parou de dar trabalho, já casou, tem a sua família e está na presença de Deus, né? Então, puxar a orelha dele que ele está deixando de vir aos cultos, né, pastor? Estou começando a pegar firme com ele lá, mais a esposa, mas eu creio que na hora certa ele vai sentir o desejo de voltar aí com todo vapor. Então, irmãos, o casamento é uma instituição que ela precisa ser preservada, né? E, o interessante, quando Deus fez o homem, e ele já havia feito também ali os animais, e ele começou a dar a nome aos animais, e ele não tinha uma companheira. Eu vou falar agora um pouquinho de companheirismo, trabalho doméstico dentro do lar, divisão de tarefa. Opa, vamos falar agora. As irmãs gostam disso, né? Tem homem, irmãos, que não lava nem um prato que come, não estende uma roupa, meu Deus. A minha esposa, ela sempre lembra de uma frase que a minha mãe falava para ela, né? Ela falava, olha, quando ela estava visitando lá, né, conversando com ela falava, olha, se você casar um dia, nós não era casado, só namorava.
Se você casar com meu filho, com certeza ele vai ser um bom esposo para você, porque ele é um bom filho para mim. Ela falava, um dia desse ela estava me falando isso. Então, vamos falar um pouco de tarefas dentro de casa. Porque quando Deus tira ali da costela do homem a mulher, ele fala, olha, eu vou tirar aqui vou fazer aqui uma mulher para ser uma ajudadora, uma adjuntora, para andar lado a lado contigo. Não é para andar na frente ou atrás. Ele falou, andar lado a lado é falar a mesma língua. Porque não tem como manter um relacionamento, um falando grego e outro japonês, não tem como. Um quer ir para o norte, outro quer ir para o sul, então fica difícil, né? Então, para manter um casamento, né, um bom relacionamento, temos que dividir. Os irmãos aí que ainda não são casados, as irmãs aí, ó, já vai aprendendo, viu? Quando você estiver aí na posição aí de marido e mulher, com certeza vocês já vão estar cientes aí, compartilhar dos trabalhos, né, das tarefas dentro de casa. Porque hoje, irmão, é totalmente diferente do passado. No passado, na época dos meus pais, a mulher jamais faria outro trabalho a não ser dentro do lar. A mulher fazia comida, a mulher lavava roupa, a mulher passava roupa. Olha que naquele tempo não era ferro elétrico não, era aquele a brasa. Colocava a brasa dentro do ferro ali e começava a passar ali em cima da mesa, que não era tábua de passar que tinha, não tinha. Então, mas a nossa cultura hoje é totalmente diferente. E naquela época a mulher não podia trabalhar fora. O meu pai, nós somos 9 irmãos. 9 irmãos, olha só, meu Deus. Já pensou na época de hoje ser com 9 filhos para criar? É difícil, né, irmão? Você vê só com um, eu vejo a Vanessa ali, mas o Marcos só com o Samuel já fica meio sem paciência, né? Imagine mais 8 aí, viu? Então, irmãos, era uma cultura diferente, a mulher não podia trabalhar fora, era só em casa. O marido era o provedor. Hoje tá, sabe, tá meio dividido. A mulher, às vezes eu conheço casal que a mulher trabalha fora e o marido que cuida da casa. Aí eu não sei se é porque eu vim de outra cultura, eu sou mais eu trabalhar e a mulher ficar em casa, né, até hoje. Seria bom que trabalhasse os dois, quando trabalha os dois e compartilha das tarefas também em casa. Ah, não custa nada você chegar do trabalho, ó, quando eu trabalhava, a minha esposa também, eu chegava do trabalho, eu chegava mais cedo, eu preparava ali a janta, deixava no jeito, pegava ela na estação, quando eu chegava em casa a janta já estava pronta. Então, irmãos, isso vai te menosprezar como homem? Vai não. Isso você vai manter o seu casamento sadio, você vai manter ali o seu relacionamento sadio, porque você está ajudando a sua esposa, ou vice-versa. Se você chega primeiro, tem uma louça na pia, eu vou dar um tapa aqui na pia, deixar, sabe, zeradinho para quando chegar, tá tudo certinho. Então isso não vai te tirar o seu mérito como homem, né? E nem então e para manter o casamento, essas coisas, irmão, são coisas simples que faz uma diferença. Você ajudar a sua esposa, a esposa tá ali com o filho ali, tá cuidando do filho, não custa nada estender a roupa lá na laje, colocar na máquina, sabe? Ajudar, é ajudadora. A mulher, ela é uma ajudadora. Ela precisa, ela não pode, ela pode fazer sozinha, mas
Se você tem a disponibilidade, tem o tempo, e nós, né, como um vaso mais forte, né, a mulher diz que é considerada como um vaso mais fraco, mas ultimamente, irmãos, eu vou com a fala do irmão Julián, viu? Tem hora que eu concordo algumas coisas com ele, sabe? Antigamente não, o homem que partia para a luta. Hoje, sabe, o homem tá igual o carro a álcool no empurrão. Infelizmente, é no empurrão. Mas isso é exceção, viu, irmão? É alguns, né? Então, mas é isso, irmãos. O casamento, para ele se manter, precisa ter essas coisas. E a criação dos filhos. Vamos falar um pouco de autoridade dentro da família. Eu vou até lembrar aqui de uma certa vez que eu estava fazendo uma correçãozinha lá na minha casa, né? E quem chega lá na hora é o pastor e a irmã Cida. Pastor, olha que já faz tempo, né, pastor? Quantos anos a Vanessa tinha? Conta aí. Só tinha 17 anos só. Aí, pastor chegou lá em casa, né? O pastor de vez em quando fazia umas visitas sem avisar. Aí chegou com a irmã Cida. Aí tá os dois trancados lá no quarto e o pastor, acho que ele percebeu que o movimento ali não estava muito legal, né? O clima. E perguntou: o que está acontecendo aí, irmão Ivan? Falei: eu dei uma taca nos dois ali agora. Deu uma taca nos dois, pastor. Estavam me enchendo o saco ali, brigando. Então, irmãos, mas sabe, aquela cultura, aquela cultura antiga. Tem hora que você perde a cabeça. Hoje, se você hoje dá uma palmada no filho, o vizinho já liga para a polícia e fala que você está espancando o filho. Mas a palavra de Deus fala que nós temos que dobrar a coluna dele enquanto nós pode fazer isso. Dobrar a coluna, dobra aí que eu vou dar umas palmadinhas na bunda. Mas não pode fazer isso se o vizinho ver e falar, liga lá para a polícia e fala, tem um vizinho aqui que está espancando o filho. Entendeu? Essas coisas. Autoridade. Autoridade, nós sempre tivemos esse hábito, né, de não tirar a autoridade um do outro. Você põe o filho, olha, você não pode, você determina tal coisa, você não pode fazer isso até um determinado tempo. Aí quando você sai, é a mãe ou o pai, isso serve para os dois. Quando um sai, fala, o filho começa a rodear, né? Principalmente a mãe que é mais flexível, e fala, olha, ele não está aqui, pode fazer. Aí não pode, irmãos, aí tira a autoridade do pai ou tira a autoridade da mãe. Então, aí você acha interessante, enquanto a criança está pequena, está pequenininha, tudo é muito engraçado, tudo é muito... Mas depois que cresce, irmãos, depois que cresce, o pai fala, olha, não pode fazer isso, e o filho faz. A mãe fala, ele saiu, agora você pode fazer. Não, tem que respeitar a autoridade um do outro. Quando um determinar, leve em consideração aquilo que ele falou. Senão você vai botar a perder o seu filho. Você vai deixar ele o quê? Desobediente. Ele vai crescer na desobediência. Porque se um fala uma coisa, o outro fala, não é isso não, pode fazer aquilo. Então, esse trabalho, esse processo, ele precisa ser compreendido e levado à risca, porque senão depois o filho cresce e está com 8 anos, 10 anos, 12 anos, aí já fica mais difícil para virar a coluna, né? A coluna já fica mais dura. Então, a Vanessa, quando tinha 17, ainda dava para virar a coluna, o Vanzinho tinha 16, já era meio pesado, né? Mas dava para dobrar, né? Mas hoje, irmãos, é totalmente diferente, né? Hoje
Eu já vejo a diferença na criação do meu neto com a Vanessa. O Marco também, às vezes, quer pegar meio pesado e a mãe sabe, mas autoridade, não pode tirar a autoridade. Se o pai determinar uma coisa, não pode. Se a mãe, não, ele não está aqui, agora pode fazer. Aí o filho fica desobediente, não sabe quem obedecer. Fala, ó, meu pai fala uma coisa, minha mãe fala outra, aí quem é que eu vou entender? Quem é que eu vou obedecer? Então, que isso possa servir para o seu relacionamento, para a sua família, né? E outra coisa também, irmãos, que é muito interessante nós ter como hábito na nossa família, é a leitura da palavra de Deus, os conselhos, buscar conselho na palavra de Deus. Depois que eu comecei a adquirir esse método para a minha vida, eu vejo que ela tem tomado outro sentido, o comportamento dentro do nosso lar, principalmente com os filhos. Veja só, que maravilha, se você tem filho adolescente, de 15, 16 anos, já pensou você se juntar com ele ali, ler um versículo da palavra de Deus, fazer uma oração, cantar um hino? Isso é muito gratificante, irmãos. Isso vai te trazer um benefício muito grande. E eu comecei a fazer isso e eu vi que é muito bom. Agora há pouco o pastor estava falando em relação aos louvores que as famílias cantam junto. Pastor, eu não posso falar que faz 2 anos ou 3 anos, porque a gente tem aquele hábito ainda, né? Graças a Deus, e eu vou continuar de fazer os cultos no lar. Nós passamos por uma prova que já testemunhei aqui. Passamos por uma prova muito grande de um determinado tempo e Deus falou comigo através de uma visão e eu comecei a buscar a presença de Deus. Eu juntei a minha família estava sendo dispersa, estava se espalhando, estava no mesmo teto, mas ao mesmo tempo dispersa, principalmente das coisas de Deus. E o Senhor, Ele falou comigo. E eu gravei aquele versículo, foi como no meu batismo que eu gravei também o versículo até hoje, que vão no livro de João 3,16, que quando eu mergulhei nas águas ali há 18 anos atrás, eu citei esse versículo, João 3,16, que era falando do amor de Deus pela humanidade, né? Então, eu comecei a fazer essas reuniões lá na minha casa, com a minha família. E foi pouco tempo, as coisas começaram a ser transformadas. Tinha uma pá de gente, muita gente na minha casa, parente, e filho e tudo. E tudo desempregado. Eu falei, meu Deus, estava passando uma luta terrível. E o Senhor falou em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu falei, no outro dia, olha, o Senhor falou que nós temos que nos reunir e clamar e se converter, porque estava sendo disperso, as coisas estavam fugindo do controle. E nós começamos a fazer isso, e as coisas, foi em pouco tempo, elas começaram a ser transformadas, a família ali começou a buscar a presença de Deus, porque, irmãos, eu pensei, são as coisas que cabe a nós fazer, buscar a presença de Deus. O Senhor falou, nós temos que buscar, se converter dos maus hábitos, dos maus caminhos, porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas
temos hábito que não é agradável aos olhos do Senhor. E se converter dos maus caminhos. Aí, quando nós fizer isso, aí o Senhor fala, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua casa, a sua terra. É coisa simples, irmãos, e que temos que fazer. E eu fiz isso e eu vi que foi muito gratificante. Com pouco tempo as coisas começaram, o quebra-cabeça começou a se encaixar. E eu trouxe isso para mim como um convívio. Isso vai fazer parte da minha vida. Fazer os cultos, as reuniões na minha casa. Nós fazemos uma semana na casa da Vanessa, uma semana na casa do Vanzinho, uma semana na minha casa e vai fazendo a rotatória, o rodízio. Então, comece, irmãos, a fazer isso também nos seus lares. Chama os seus filhos, chama o seu esposo, a sua esposa e começa pouquinho, lê um versículo e faz uma oração, agradece a Deus e canta um hino da harpa. É da harpa mesmo que nós cantávamos, o hino da harpa. Foi aonde a gente aprendeu a cantar bastante hino da harpa. E isso, com pouco tempo, as coisas começaram, o quebra-cabeça começou a se encaixar. E para a honra e glória do Senhor, eu falo, não vou mais parar com esse método. Esse método é muito bom. Estar na presença de Deus, buscar a face do Senhor. Então, eu aconselho você, como o pastor falou, também em relação aos louvores, ensaiar um louvor com a sua família. Irmãos, essa instituição, né, ela tem que ser preservada. O Senhor, ele zela muito pela família, e as famílias estão sendo destruídas. Se vê família inteira sendo destruída. Aí na internet tem um caso terrível que o pai matou a filha de 13 anos, enterrou dentro do quarto, colocou concreto em cima e deixou lá, sabe? Estuprou a menina, depois ela engravidou e depois ele matou a menina e enterrou dentro do quarto, colocou concreto e piso por cima. Veja só como o inimigo está tentando de todas as formas a destruir essa instituição que Deus criou lá no início de tudo. Mas nós temos que nos levantar e falar, Senhor, eis aqui a minha família o Senhor colocou sobre a minha responsabilidade, eu tenho que cuidar dela, tenho que zelar por ela. Tanto cuidar, quando se fala cuidar, não é só trazer o pão de cada dia, mas cuidar mesmo da vida espiritual, que é a principal. A vida espiritual da nossa família, ela tem que estar sadia. Porque, irmãos, aqui isso tudo vai ficar. Daqui a algum tempo já tem outra geração aqui. Então temos que preservar. Se o Senhor ele colocou a nossa família, e nós temos que zelar dela. O Senhor ele entregou na nossa mão. Temos que cuidar dela todo o tempo, zelar dela. E isso é agradável aos olhos de Deus, quando nós cuidamos daquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. É como um ministério. Nós temos que zelar pelo nosso ministério, temos que zelar pela nossa família, temos que zelar pelo nosso trabalho. Tudo que o Senhor entregou nas nossas mãos, nós temos que cuidar. Nós somos o mordomo de Deus, Ele entregou, é tudo de Deus, e nós temos que dar conta. Eu fico pensando, a minha concepção muitas vezes fica pensando como que nós vamos nos apresentar diante de Deus quando estiver lá frente a frente. Olha aí, o Senhor fala, o que você fez com a sua família? Eu entreguei nas suas mãos e você deixou ficar dispersa, você não cuidou daquilo que você
sabe, daquilo que eu te entreguei nas mãos. Então vamos zelar pela nossa família, vamos cuidar da nossa família, vamos trazer ela para a presença de Deus. Vamos buscar cada dia a face do Senhor, juntamente com a nossa família, irmãos. Eu quero só acrescentar mais no mesmo livro, né? Esse livro de Provérbio aqui, a gente aprende muita coisa, viu, irmãos? Muito, muito gratificante. No versículo de número 3 diz assim: porque eu era filho pequeno na companhia do meu pai, e o único filho da minha mãe. E ela me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, e os meus mandamentos vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueça, nem te afaste da palavra da minha boca. Não abandone, e ela te guardará, e ela te protegerá. A palavra de Deus, irmãos. Não esqueça de ensinar os seus filhos a palavra de Deus, porque ela vai trazer ali um benefício para a sua família. Como já dizia Salomão, ensina o caminho. A ensinar o caminho irmão, ó filho, você tem que ir para o colégio ou você tem que ir à igreja. Não é só falar para ele. Você tem que ir. Você tem que ir para que ele possa ver, olha, meu pai está indo, é assim. Só falar, ele não vai obedecer. Olha, meu pai fala que eu preciso ir para a igreja e ele não vai. Aí fica difícil, né, irmãos? É qualquer outro assunto. Se você fala para o seu filho que ele não pode fazer tal coisa e o filho vê o pai fazendo, ele vai, poxa, mesmo que seja pequeno, olha, meu pai fala para mim não fazer isso e ele está fazendo. Olha só, ele vai crescer e vai ter o entendimento. Fala, olha, meu pai fala para mim não fazer tal coisa e ele está fazendo. E aí? Então, ensinar o caminho é andar com ele, pegar na mão. É como andar de bicicleta. Andar de bicicleta. Você, nos primeiros dias ali, você vai segurando ali no pneu, na selinha ali, sabe? E o filho vai se equilibrando ali. Aí você está ensinando, você está andando junto com ele. Não é só falar, olha, você vai e eu vou ficar em casa aqui. Não é assim. Ensinar o caminho é andar junto. É andar junto. Isso é ensinar o caminho. Eu quero parabenizar o irmão Adalberto aí, que ele está sempre aí com a bebezinha dele no colo. Se nós estiver aqui daqui a 20 anos, irmão Adalberto, ela vai estar aqui, no grupo de louvor e com certeza o caminho o senhor está indicando, não é só falando, olha, vai, o senhor está vindo, a sua esposa está vindo. Isso é ensinar o caminho. Isso é ensinar. Então, com certeza, se um dia, se Deus o livre, que isso não aconteça, é como já dizia o Salomão, você não vai ter culpa nenhuma, você ensinou o caminho, caminhou com ele, caminhou com ela, e quando cresce, se desviar, é uma porcentagem muito pouca que tem da pessoa se desviar, né? Que é uma vida inteira, você cresceu na presença de Deus, caminhou com o pai, caminhou com a mãe, então fica muito difícil do adversário derrubar, né? Mas então temos que ter isso em mente. Ensinar o caminho é andar junto. E isso é agradável aos olhos de Deus, que nós possa cada dia ter essa certeza que o Senhor, Ele cuidará da nossa família. Vamos preservar ela, vamos guardar, vamos trazer na presença de Deus, trazer um louvor, trazer um agradecimento, trazer as primícias a Deus. Você vê ali
os antigos patriarcas ali, que não era como hoje nós temos culto 2, 3 vezes por semana. Antes era uma vez que a pessoa ia lá, a família ia na igreja, né, no templo, apresentar o sacrifício ao Senhor, levava ali, como Ana e seu marido, levava ali o sacrifício para apresentar a Deus. Hoje nós temos muito mais facilidade de fazer isso. Nós temos culto 2, 3 vezes por semana. Então vamos apresentar a Deus a nossa família, falar: Senhor, eis aqui a família que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Eu vou cuidar dela, eu vou zelar por ela. Então, que nós possa ter isso em mente sempre. E isso, irmãos, eu tenho como um testemunho que quando eu comecei a buscar a presença de Deus, entregar minha família na mão do Senhor, o Senhor, Ele abençoou a nossa vida, Ele abençoou a nossa casa, e isso eu sou muito grato a Deus. Eu tenho, no início da nossa caminhada como cristão, nós estava passando ali, foi recém-chegado aqui em São Paulo, estava morando de aluguel. Uma certa vez eu passei por uma humilhação tão grande, e nós entramos ali no quarto daquela casa que só era 2 cômodos e clamamos ao Senhor, e o Senhor, Ele abriu as portas. Foi uma resposta de Deus muito rápida. A humilhação foi, nós morávamos em uma casa e desocupou outra casa do mesmo dono, e nós conversamos com ele e tudo, e passamos para casa maior um pouco, e quando ele chegou do trabalho, ele tinha mudado de ideia e falou que nós não podíamos ficar ali, e foi uma humilhação muito grande. E a Vanessa, ela sempre foi muito espiritual. Ela falou: pai, vamos ajoelhar aqui dentro deste quarto e vamos clamar ao Senhor, e nós só vamos sair daqui para nossa casa. E nós clamamos ali, irmãos, ao Senhor, e a resposta foi muito rápida, viu? Para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui já faz algum tempo. Não é um lugar que, mas é um Morumbi da vida, mas é um Morumbi. É um Morumbi, entendeu? É o lugar que o Senhor preparou. Nós estamos aí há 18 anos. Se for a vontade de Deus, irmãos, nós vamos sair do Morumbi para o Morumbi. É a provisão de Deus. Então, mas nunca mais passamos por aquela humilhação. E hoje nós temos casa alugada também, mas jamais vou fazer aquilo que aquela pessoa fez comigo. Jamais, irmãos. Jamais. O Senhor, Ele me deu a oportunidade de ter também uma casa para alugar, mas jamais eu vou fazer aquilo que o irmão, aquela pessoa fez conosco. Então, isso é a provisão de Deus. É buscar sem cessar, entregar. Senhor, aqui a minha família está nas tuas mãos. E o Senhor cuida, irmãos. O Senhor, Ele fez um rebuliço ali. Hoje nós estamos ali, para a honra e glória do Senhor. Todos têm o seu localzinho para inclinar a sua cabeça, né? O irmão Gustavo também, graças a Deus, já adquiriu aí. Meio à pandemia, o Senhor abençoou o vaso. Está ali, já pode inclinar a cabeça no travesseiro e falar: Senhor, aqui ninguém vem cobrar o aluguel. Então, isso irmãos, não tem coisa melhor. É deitar ali e ter um sono reparador, né? Então, é a provisão, é a providência de Deus sobre a nossa vida. Eu quero já finalizar, quero convidar os irmãos para se colocar de pé. Vamos orar. E eu creio que o Senhor, Ele cuidará da nossa vida, e continue buscando a presença de Deus, colocando a sua família
na presença de Deus, levando a sua família até Jesus. Jesus, quando ele andava ali na terra, as pessoas levavam os enfermos, levavam a sua família, aquelas pessoas atribuladas, eles levavam até Jesus. E, irmãos, nós temos que fazer isso. As pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que nós achamos que ele precisa, reconhecer o Senhor como Salvador, nós precisamos trazer essas pessoas até Jesus, porque Jesus não está mais na terra para ir até eles. Então, ele vai usar você para realmente trazer as pessoas atribuladas, pessoas enfermas, casamento destruído. O Senhor, ele conserta tudo isso. Como ele fez a provisão ali na minha vida, na vida de todos que estão aqui, com certeza o sistema dele ainda continua de pé. Ele tem todo o poder sobre as mãos para abençoar as famílias, mas nós temos que trazer até a presença de Deus. É difícil, o próprio Jesus falava que o profeta de casa não tem honra. Mas, irmãos, não vamos ficar tristes por isso, não. Vamos continuar falando que Jesus liberta. Uma hora ele vai vir e Jesus vai libertar. Amém?